pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Nerdices da Jaque. Eu sou a Jaqueline e no vídeo de hoje vamos falar sobre Game of Thrones. Nessas últimas temporadas da série, a gente viu a Daenerys viajando por várias cidades ali do continente de Essos. Aliás, tem muita gente que não tem nem noção ou se esqueceu que existe um continente diferente de Westeros em Game of Thrones. E pra você que tá começando a acompanhar Game of Thrones agora e não faz a mínima ideia do que seja Westeros, então eu vou falar aí um pouquinho rapidinho sobre o que é esse continente, o que acontece nele. Todos os maiores conflitos que você acompanha na série ou então nos livros, a maioria acontece em Westeros. Então quando você escuta falar sobre o norte, o Ninho da Águia, Corre Rio, então são várias cidades que pertencem aos 7 reinos dentro de Westeros. Mas vamos deixar o Westeros de lado porque o foco desse vídeo são as cidades livres. E elas estão bem longe ali dos Lannisters, Starks, Greyjoy, que são as principais famílias que a gente costuma escutar aí nas histórias do nosso querido George R.R. Martin. As cidades livres são todas aquelas que a Daenerys passou aí nas últimas temporadas. Então você deve ter ouvido falar de cidades com o nome de Pentos, Myr, Tyrosh, Volantis. Então é sobre essas cidades aí que você vai conhecer um pouco mais nesse vídeo. Então você vai entender como elas surgiram, porque tem tantas pessoas diferentes com costumes e crenças ali meio estranhas se você for comparar com as pessoas de Westeros. As cidades livres possuem uma história muito antiga e para você começar a entender sobre as influências, as raízes desse povo, você precisa conhecer um pouquinho da história de Valíria. Antes dessas cidades serem o que são hoje, em um passado bem distante, essas cidades faziam parte do domínio da famosa Valíria. Valíria ficou muito conhecida porque ela tinha uma força assim que nenhum outro reino tinha como ir contra eles. Eles tinham os senhores do dragão e por onde eles passavam, eles dominavam aquele território e escravizavam o seu povo. Então a maioria das cidades que na época não eram livres eram comandadas por senhores valirianos, que sempre prestavam apoio à Valíria quando era necessário. A ascensão e a queda de Valíria é um assunto muito extenso que pode ficar para um outro vídeo. O que vocês precisam saber é que todas as cidades livres possuem origem valiriana, tanto que o idioma oficial dentro dessas cidades é o Alto Valiriano, mas cada uma delas possui um dialeto próprio. Então eu vou comentar aqui rapidinho sobre cada uma dessas cidades para você entender um pouco do poder e influência que elas têm dentro daquela região. Depois da queda de Valíria, a cidade que possui características assim mais semelhantes com ela é a Volantis. Volantis é como se fossem as brasas de tudo que Valíria foi um dia. Então é essa cidade que acaba garantindo ali que a história não desapareça, não se perca aí no tempo. Volantis é considerada uma das cidades mais ricas ali entre as 9 e também é a cidade mais antiga de todas elas. Vou contar pra vocês aqui, bem rapidinho, uma curiosidade sobre Volantis. É que existe uma cidade dentro da outra. E ela é conhecida como Antiga Volantis. E ela tem uma muralha bem espessa cercando essa cidade e foi construída pelos valirianos. Apenas as pessoas que possuem descendência desses antigos valirianos é que podem entrar dentro dessa cidade. Nenhum escravo liberto ou estrangeiro tem autorização de colocar os pés ali dentro. Ele só pode fazer isso se ele tiver o convite de um descendente do sangue antigo. Agora eu vou falar de uma cidade que entre as 9 ali ela é uma das mais conhecidas e aliás ela aparece bastante na série também. Eu vou falar agora de Braavos. Braavos é uma cidade tão rica quanto Volantis. Aliás, Braavos é a mais rica de todas elas. Essa cidade também é a mais jovem de todas e foi construída por escravos, só que de uma forma completamente diferente das outras cidades. Os escravos que fizeram a construção dela, eles eram fugitivos de outras cidades e acabaram fazendo Braavos ali como um refúgio para eles. Durante um bom tempo de sua história, Braavos era uma cidade secreta e por esse motivo ninguém dava muita importância para ela. Braavos foi surgir com toda a força, com toda a potência que é agora quando Valíria acabou caindo. Como Braavos é formado por vários escravos fugitivos ali de várias cidades diferentes, lá você encontra diversos tipos de crenças. E todos os deuses lá possuem o seu espaço e nenhum deve se sobrepor ao outro. Existe uma lei na cidade que nenhum homem, mulher ou criança serão escravos, cativos ou servos de alguém. Todas as pessoas são livres por lá. Outra cidade que é muito conhecida por lá é Lys. Ela é considerada a cidade mais fácil de se viver. Ela é conhecida dessa forma porque os antigos senhores do dragão, eles iam até lá para descansar. Porque a cidade possui um clima muito agradável, terra fértil, vinhos finos, doces donzelas e músicas relaxantes. Suas casas de prazer são as mais conhecidas do mundo inteiro e dizem que por lá o pôr do sol é o mais bonito que você pode ver em qualquer outro lugar. Agora falando de outra cidade muito famosa, principalmente em Westeros, eu vou falar de Pentos. Essa é a cidade mais próxima de Porto Real e eles possuem vários
governantes que vão e voltam ali entre as cidades todos os dias, tá? Eles possuem o costume de escolher o seu príncipe, não é que teve uma família lá, igual acontece em Westeros. Os príncipes são escolhidos ali pelos magistérios. Na verdade, esse príncipe ele existe ali só pra cerimônia. Na verdade, que tem força, poder ali de governar tudo são esses magistérios. Quando eles escolhem um príncipe, esse homem precisa passar por um ritual para poder garantir a prosperidade da cidade. Se isso não acontecer, né, se esse príncipe perder uma guerra, por exemplo, vai acontecer o contrário. Na verdade, esse príncipe ele vai ser o sacrifício para que as coisas melhorem. E aí, depois disso, eles escolhem um novo príncipe. Essas cidades que eu falei pra vocês até agora são as mais conhecidas, mas também tem outras ali menores que elas são conhecidas pelo que elas produzem, pelo artesanato ou por armas, sei lá, alguma coisa assim. Então a gente tem a cidade de Myr. Ela é conhecida por causa dos seus artesãos, que eles são muito renomados e eles produzem rendas e tapeçarias de extrema qualidade, tanto que o seu peso equivale a ouro. Aí a gente também tem a Norvus, que é conhecida pela produção dos seus machados de guerra. Tem a Quhor, não sei se é assim que pronuncia, mas ali tem os melhores ferreiros que eles possuem a habilidade de reforjar um aço valeriano. Tem também a Tirosh, que ela é super conhecida ali pelas suas cores. Os tintureiros da cidade, eles aprenderam a produzir cores como carmesim, índigo e escarlate. E essas cores todas são produzidas lá em Tirosh e importadas ali para Westeros e todos outros lugares do mundo. A cidade que poucas pessoas conhecem é a Loreth. Ela é a menor de todas, a mais pobre e tem a menor população. Isso acontece porque a sua população ela não gosta de fazer comércio, vamos supor, com Porto Real. Eles preferem fazer ali entre as cidades vizinhas e ficar ali no canto deles. Então, por esse motivo, essa cidade não é conhecida pelas pessoas. E aí onde entram os Dothraki nessa história, né? Então, eles aparecem por lá pra botar o terror nas cidades, na verdade. É pra pegar atributos ali dos governantes, dos magistérios, como uma forma de evitar os saques ali e manter a segurança ali das cidades. Bom, gente, então o que eu falei pra vocês aí sobre as cidades é um resumo do resumo. Porque, como eu falei, elas são cidades muito antigas e tem muita história ali por trás. Então, pra esse vídeo não ficar muito grande, né, então eu vou parar por aqui. Mas se você quiser saber alguma coisa a mais sobre essa cidade, sobre influência, sei lá, enfim, você deixa aí nos comentários, que aí quem sabe pode virar um assunto para um próximo vídeo. Então se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades e me acompanhe nas redes sociais. Então eu fico por aqui, um grande beijo a Jaque e até o próximo vídeo. Tchau!